Gente, eu sou a Mari, esse é o Busca Azul e hoje temos mais uma listinha. Dessa vez eu trouxe pra vocês 5 palavras que mudam uma letra na forma como são escritas e ditas do Brasil aqui pra Portugal. Ou de Portugal aqui pro Brasil. Não, entre Brasil e Portugal. Vocês entenderam, né? Então, roda a vinheta. Gente, mais uma questão que você vai se deparar quando mudar aqui para Portugal. Você vai perceber que tem muitas palavras que são quase idênticas ao como é falado e escrito no Brasil. Normalmente mudam uma letrinha. E essas palavras são para você lembrar de todas elas, porque você tem que reaprender o português que você estudou uma vida inteira para aprender e chega aqui e tem que mudar uma letrinha. Então é muito difícil, pra mim, pelo menos foi, me adaptar a isso, e ainda tem algumas palavras que eu não sei. Na hora que eu vou escrever eu fico toda confusa, eu não sei como que escreve direito. Eu não vou nem falar dos acentos circunflexos e agudo, porque aqui eu acho que quase não tem circunflexos, e tem palavras que a gente usa o circunflexo que aqui usa o agudo. Ou seja, tudo que você aprendeu de português, basicamente você vai botar na descarga, ou vai botar no autoclisma e vai puxar, vai jogar a descarga abaixo, porque aqui vai funcionar de outro jeito. Então hoje, vamos lá, 5 palavrinhas que são as que mais me irritam no dia a dia, porque são as que eu mais uso no meu trabalho também. Então normalmente eu vou escrever um e-mail, eu vou ler alguma coisa, tá? Só que aquele negócio tá escrito tudo errado e dá muita agonia. A primeira palavra que eu trouxe é equipar. Sim, aqui em Portugal não se diz equipe, com P no final, se diz equipar. E não é porque tá no feminino ou no masculino, não, é só isso, se diz equipar e não equipe. Eu acho que essa eu aprendi. Mas, assim, quando eu vou escrever um e-mail ou escrever alguma coisa que eu preciso, fica até mais fácil, porque eu vou lá e leio de novo, ou peço para um colega português, tipo assim, agora coloca no português de Portugal, entendeu? Funciona muito bem. Mas aí eu já lembro que é equipar. Mas quando eu vou usar numa frase, quando eu tô falando assim, porque a minha equipa não sai naturalmente ainda. É muito difícil, porque uma vida inteira falando de um jeito, de repente você tem que mudar. Mas sim, né? Equipe para equipa. Uma letrinha e você sempre vai se confundir. Então, se eu falar equipa por aqui nos vídeos, vocês não me dizem, não, eu estou falando português de Portugal. Falou? Uma outra palavra que dessa vez ela me dá um comichão. Toda vez que eu tenho que ler ela, que é assim, o meu pai é motorista de caminhão, com NH. Só que aqui se diz caminhão, não tem um N. É muito difícil falar, porque você vai falar, você tá acostumada a nhão, cadê o nhão? Aí você tem que falar caminhão. Mano, eu não consigo falar isso naturalmente, entende? Toda vez que eu falar caminhão, eu fico, tá faltando uma letra. A primeira vez que eu vi o caminhão, eu tava vendo o jornal, e aí, sabe, tava passando aquelas letrinhas embaixo assim, falando da manchete, e eu gritei e falei assim, nossa, olha lá, escreveram caminhão errado. E na realidade não tava escrito errado, só porque não tem um N mesmo, então aqui não tem caminhão, tem caminhão. A outra palavra que eu uso muito no meu dia a dia é o tal do registro. Aqui não existe, aqui ninguém usa registro, então eles não vão registrar nada. Aqui é utilizado registro, sem o R ali no final, entendeu? Então é um registro, eu trabalho muito com os repórteres, né? Então tem que registrar o repórter, isso está registrado, não está registrado, entendeu? É outra que é muito difícil falar no dia a dia, porque você tá acostumado, né, gente? Não tô falando que a palavra é difícil não, tá bom? Ou portugueses, ou haters de plantão, eu tô falando que a vida inteira você é educado a falar de um jeito e chega aqui nesse registro, você tem que fazer o registro, e aí você fica, meu Deus do céu, tem que registrar, isso aqui tá registrado. É como se eu tivesse falando errado pra mim. Mas tudo bem, é só mais uma aí que você tira o R e fica tudo bem. A outra palavrinha que eu vou colocar aqui é que aqui não existe recepção. Existe sim recessão. Não tem esse pezinho aí no meio que a gente coloca, entendeu? Então você precisa ir na recessão. Quando você chega no lugar, você não tem uma recepção, você tem uma recessão. E aí fica mais confuso ainda, porque no Brasil, recessão tem outro significado completamente diferente. Não tem nada a ver com aquela parte para receber as pessoas que tem normalmente dentro de uma empresa, sabe? Ou no consultório médico, aquela primeira parte. Não tem nada a ver com isso. A recessão é, tipo assim, a gente fala que quando a economia tá em queda, ela está em recessão, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. Pra mim sempre foi uma parada econômica.
E agora não, a recepção aqui é a nossa recepção, então elas não estão de recepção. Ah, quando uma coisa não tá funcionando, né? Eles podem falar, ah, estamos de recepção, entendeu? Mas não, aqui é só a recepção mesmo, então acostume. E a última palavra que eu vou trazer para vocês, que tá bom, é uma em duas, porque na realidade existem algumas palavras aqui que eles colocam um i no meio que a gente não usa. As que eu tenho de exemplo aqui é oiça e loiça, que a gente fala louça e eles falam loiça. Eles não, né? Algumas pessoas. E é a mesma coisa do ouça. A gente fala ouça e eles falam oiça. Ou seja, coloca esse izinho aí no meio. Essa foi a mais legal porque eu achava que estava completamente errado, que a gente realmente não usava, mas eu fui colocar lá no Aurélio. E sim, gente, essas palavras aí do português do Brasil, a gente não foi habituado a usar elas. É por isso que pra gente soa um pouco estranho. Mas assim também, eu fiquei pensando depois que o Brasil é um país muito grande. Então eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se tem alguma região de vocês que realmente usam essas palavras da forma que os portugueses usam aqui. Porque querendo ou não, a nossa língua é a mesma. Então assim, eu posso falar que na minha região ninguém usa. Quer dizer, na minha região eu não tinha conhecimento, por isso que eu não sabia como ela funcionava. Mas será que no Brasil tem alguém que usa? Seria muito legal eu saber disso. Então seria muito bom se você comentasse aqui embaixo. Ou se você também tem parentes distantes que moram em todas as regiões do Brasil, manda pra eles e faz essa pergunta pra satisfazer a minha curiosidade. Porque assim, eu tenho parente em Rondônia, lá eles também não usam oiça, nem recepção, nem nenhuma dessas outras palavras. Mas é possível que em algum lugar do Brasil isso seja mais comumente usado. Eu sou do Espírito Santo, pra quem não sabe, então lá também eu nunca ouvi isso. Mas vai saber, né? Por isso é muito importante você comentar aqui embaixo para me deixar saber do seu estado. Comenta assim, o seu estado e me fala se usa essas palavras ou não. Que isso vai ser mais uma coisa pra gente aprender. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Devaneios à parte, a gente se vê no próximo Busca Azul. Um beijo e tchau!